Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Meu nome é Lucas, sou professor de Direito Tributário e Processo Tributário. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal aqui no YouTube, que é um canal novo, ele cresça em número de inscritos e visualizações. Isso vai fazer com que a plataforma do YouTube reconheça a relevância das aulas que eu coloco aqui, as aulas gravadas, e assim o YouTube irá compartilhar esse material para outras pessoas aqui na plataforma, porque o objetivo é justamente esse, que todos tenham acesso ao conteúdo do YouTube, aqui que eu coloco na nossa plataforma, nesse canal destinado ao direito tributário, para que todos tenham acesso ao conteúdo de maneira gratuita e democrática. Esse é o objetivo do canal, em especial em preparação para o exame da OAB e, no caso nosso, da segunda fase do 40º Exame de Ordem Unificado da OAB em Direito Tributário. Sejam todos bem-vindos. Hoje vou tratar com vocês, pessoal, um tópico de revisão, um tópico que nós já tratamos na primeira fase, mas não custa a gente retocar novamente, porque é um tópico, pessoal, que sempre cai alguma questão dissertativa, alguma questão dessas 4 que caem junto com a peça processual, uma das 4 questões dissertativas com certeza vai perguntar de algum assunto relacionado à suspensão ou extinção do crédito tributário. Esse tema sempre cai em primeira fase da OAB, na matéria de tributário, e na segunda fase também. Então, um tema que sempre tem grande recorrência. Por isso, eu resolvi tratar com vocês novamente, de maneira breve, esse assunto, para que a gente rememore aquilo que nós já estudamos em aulas anteriores, para que quando a gente continuar as nossas análises de questões de segunda fase, que nós vamos continuar fazendo isso para as próximas aulas, quando nós analisarmos as questões de outros exames de ordem, questões dissertativas, será mais fácil a gente entender como responder cada uma delas com base no Código Tributário Nacional. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou colocar minha imagem aqui no lado, vou ampliar o slide de apresentação e nós vamos comentar a respeito do assunto de hoje. Vamos lá? Perfeito. Ampliando aqui o nosso slide de apresentação, que eu produzi aqui no YouTube. Se vocês quiserem o material, posso compartilhar com vocês por e-mail. É só me mandar o e-mail de vocês aqui embaixo nos comentários que eu compartilho com vocês esse material. Bom, este é o grande tema que nós vamos tratar hoje. Quais são as modalidades de suspensão e de extinção do crédito tributário? Algumas considerações, pessoal, é importante a gente fazer. Quando a gente fala de suspensão ou extinção, então nós estamos falando numa fase pós-lançamento tributário. Porque se eu quero suspender ou extinguir alguma coisa, eu quero justamente suspender ou extinguir alguma coisa que existe, não uma coisa que está prestes a existir. Então nós estamos falando numa fase pós-lançamento tributário, quando o crédito tributário já foi constituído por meio do lançamento, que é um ato administrativo vinculado que dá origem a este crédito. Agora, quando se quer suspender ou extinguir, então é uma fase pós-lançamento e não antes do lançamento. E pós-lançamento, nós sabemos que uma das peças processuais cabíveis é, por exemplo, a ação anulatória de débito fiscal, que nós já analisamos em aulas anteriores, a formatação desta ação anulatória, onde vocês podem pedir nessa ação tanto a suspensão ou até mesmo a extinção do crédito em alguns casos. E com isso, a gente precisa lembrar dessas hipóteses, que estão todas elas no Código Tributário Nacional, como nós vamos ver hoje. Então, este tópico, pessoal, pode cair em fundamentação de peça ou principalmente nas questões de segunda fase, as questões dissertativas, de 1 a 4. As 4 questões que caem, uma delas pode perguntar sobre esse tópico. E quais são essas modalidades? Além disso, pessoal, qual que é a diferença básica entre suspensão e extinção? Não é a mesma coisa. Quando eu falo em suspender, eu só quero que se interrompa um prazo. Eu suspendo um prazo, eu quero que pare aquele prazo. Agora, extinguir é mais profundo. Eu quero que acabe. Extinção é quando você tira a existência daquilo. E uma das formas de você extinguir o tributo, que é a hipótese mais fácil de lembrar, é o pagamento integral da quantia. O pagamento integral da quantia, com juros, correção monetária, até mesmo com a multa, com todo o pagamento devido, pagando o valor devido, se extingue a obrigação. Agora, existem hipóteses em que não necessariamente se extingue a obrigação, mas que se pede a suspensão daquele prazo, por meio de via judicial,
por meio de via administrativa, e nós vamos lembrar sobre essas hipóteses previstas no CTN. Então, quais seriam elas? Vamos lá. Eu vou começar com as hipóteses de suspensão do crédito que estão previstas no artigo 151 do CTN. E eu coloquei aqui, pessoal, as iniciais dessas hipóteses grifadas em cor azul. Por quê? Porque com essas iniciais, nós vamos lembrar daquela frase fácil da gente decorar. Porque na hora da prova, é claro que vocês vão ter consulta a este material em segunda fase, né? Diferente da primeira fase, na segunda fase vocês vão ter o acesso ao Vademecum, mas, mesmo assim, é importante vocês terem essa dica aí gravada para que fique mais fácil na hora de identificar na questão. E quais são as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito? O artigo 151 do CTN diz: a moratória, o depósito integral do seu montante integral, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento. A primeira hipótese é a moratória. O que é a moratória? É um pedido que se faz para que o prazo que já se extinguiu possa ser postergado por mais tempo. Então, o prazo de pagamento do tributo geralmente é de 30 dias. Mas vamos supor que o contribuinte não conseguiu pagar em 30 dias o tributo. O que ele pede por via administrativa, ou melhor, que o fisco concede esse benefício, é a extensão do prazo. Olha, o prazo de pagamento é 30 dias, mas eu vou estender por mais 30 ou por mais 10 ou 15. Então, esta concessão de aumento de prazo para o pagamento por via administrativa se chama moratória. Aí se suspende a exigibilidade. O crédito não é que foi extinto, ele ainda existe. Ele deve ser pago, ele deve ser creditado. O contribuinte deve arcar com aquela obrigação pecuniária compulsória. Entretanto, o prazo está suspenso. Ele foi, ou melhor, não é que ele está exatamente suspenso, mas ele foi esticado, e por conta disso fica suspenso a exigibilidade do crédito. Porque o tributo não pode ser exigido ainda porque o prazo foi estendido. Passou o prazo de 30 dias, mas o fisco concedeu mais 15. Então, ele ainda não pode ser cobrado, porque ainda está correndo o prazo para o pagamento. Então, ele se estende por via administrativa. O fisco concede esse benefício. Ele aumenta um pouco mais de tempo o pagamento desse tributo. Ele estende por meio da moratória. Outra hipótese é o depósito do seu montante integral. E isso ocorre também, pessoal, naquela hipótese que havia na ação anulatória. O Supremo Tribunal Federal, ele diz que para se propor ação anulatória, não é necessário o depósito prévio. Então, aquilo que havia previsto na Lei de Execuções Fiscais não é mais obrigatório. Para eu propor uma ação anulatória, que é, portanto, antes da execução fiscal, mesmo que a ação anulatória esteja prevista na Lei de Execuções Fiscais, mas a ação anulatória em si, ela é proposta antes da execução. Então, para eu propor o meu direito de ação, que é o direito constitucional, que já é garantido até mesmo no artigo 5º da Constituição, o STF entendeu que é inconstitucional que o Estado obrigue que o contribuinte deposite um valor prévio para propor o seu direito constitucional, que é o direito de ação. Então, para eu propor uma ação anulatória, não é obrigatório o depósito prévio, mas é recomendado. E por que é recomendado? Porque se suspende a exigibilidade do tributo. Então, muitas vezes o advogado chega para o cliente e diz, olha, não é obrigatório, mas eu acho que é interessante você deixar um valor depositado na conta do Estado e aí depois você propõe uma ação anulatória, para que assim você tenha ou não tenha que correr o risco de perder esse prazo para o pagamento do tributo. Aí se suspende a exigibilidade do tributo por meio do depósito do montante integral como meio de garantia. Porque se eu perder na via judicial, se o meu cliente perder, pelo menos o dinheiro já vai estar lá depositado. Aí o Estado só vai lá no cofre público, pega esse dinheiro que eu depositei e fim de papo. Aí não tenho mais dor de cabeça. Evita o risco jurídico. Por conta disso, eu faço o depósito prévio. Ele é recomendado, mas não é obrigatório, hein, gente? Se não me engano, a súmula 18 do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante 18 do STF, diz claramente que não é obrigatório o depósito prévio para exercer a ação anulatória, mas é recomendado, não é obrigatório. Então, inciso 2, ele traz uma outra hipótese aí de suspensão. Uma outra é por via
administrativa. Eu proponho lá na esfera administrativa, perante a Secretaria da Receita Federal, se nós estivermos falando de tributos federais, eu proponho uma reclamação administrativa para que, por meio desse processo regular administrativo, a Receita Federal possa apreciar o meu pedido e possa suspender a exigibilidade daquele tributo. Eu proponho, por exemplo, uma ação de impugnação do lançamento tributário. Essa ação de impugnação do lançamento tributário é uma ação administrativa e ela é bem mais simples do que uma ação judicial. Aí eu proponho na esfera administrativa, o fisco vai apreciar o meu pedido e ele pode suspender a exigibilidade do crédito por meio administrativo. O outro meio é o meio judicial, que é o mais comum e é o que cai geralmente segunda fase, por meio de medida liminar ou tutela antecipada, no caso de uma ação judicial comum, a exemplo da ação anulatória, como nós já vimos, a tutela de urgência em ação anulatória, como também a medida liminar em mandado de segurança. O mandado de segurança ele tem a mesma formatação de uma petição inicial, com base no artigo 319 do CPC, mas o rito do mandado de segurança é um rito específico, e o prazo, inclusive, é um prazo específico. O mandado de segurança é um remédio constitucional previsto pela Lei 2016, de 2009. E essa lei federal, ela prevê o que é o mandado de segurança, o seu prazo, que é um prazo de 120 dias, para ser proposto, justamente serve para proteger direito líquido e certo, e quando existe uma demanda urgente, o que a gente propõe no mandado de segurança? Medida liminar. Esse é o nome certo, liminar. Agora, numa ação judicial comum, que segue o CPC, a gente chama de tutela de urgência ou tutela antecipada, que é diferente da liminar no mandado de segurança. Mas, basicamente, a função é parecida, justamente pedir para que, de maneira urgente e rápida, o juiz possa apreciar o meu pedido e possa suspender a exigibilidade do crédito, porque se não suspender, pode gerar alguma perda de um direito ou algum prejuízo financeiro ao meu cliente, ao contribuinte. Então, por conta disso, se faz esse pedido de urgência, seja por meio do mandado de segurança, que é proposto em via judicial, ou de uma outra ação judicial também, a exemplo da ação anulatória, que aí por meio da tutela de urgência eu demonstro o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, e o pericum in mora, ou seja, o perigo na demora, e apresento a urgência, a necessidade do meu pedido ser atendido pelo juiz para que, em caráter rápido, se não me engano, em 10 dias, ele possa conceder a minha tutela de urgência ou medida liminar, no caso do mandado de segurança, para que suspenda a exigibilidade daquele tributo. E uma outra hipótese que é muitas vezes esquecida, mas é uma hipótese bem conhecida também em alguns casos, principalmente para quem trabalha na área administrativa, é o parcelamento. O parcelamento, pessoal, o nome já diz. Eu não consigo pagar o valor integral, então o que eu faço? Eu peço ao fisco, por via administrativa, que ele parcele aquele valor em tantas vezes. Aí eu vou pagando aos poucos, conforme o tempo. A cada mês eu pago uma parcelinha específica. Então, já que eu não consigo pagar o valor integral do tributo e extinguir o crédito, eu pago em parcelas. Aí ele fica suspenso. E ele só vai ser extinto a exigibilidade desse crédito quando o total for pago. Enquanto o total não é pago, ele fica suspenso, enquanto eu vou pagando mês a mês aquela quantia pequena para o pagamento no final integral do tributo. Tudo bem? Então, o parcelamento ele suspende a exigibilidade do crédito. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso ou nela consequente, ou dela consequentes. O que acontece aqui, pessoal? O fato de haver a suspensão é para o crédito tributário, portanto, para a obrigação de pagar, obrigação tributária. Mas essa suspensão não se aplica à obrigação acessória. Não existe suspensão de obrigação acessória. Obrigação acessória deve ser cumprida sob pena até de multa. Ela se transforma em multa caso eu não cumpra esta obrigação. Então, a suspensão do pagamento do tributo em si não suspende de cumprir a obrigação acessória atrelado a esse tributo. Então, mesmo que eu esteja suspenso de pagar um tributo, devo prestar informações ao fisco com relação a ele. Portanto, a obrigação acessória ela não segue a obrigação principal, como nós já estudamos, como reforça aqui o parágrafo único do artigo 151 do CTN. Perfeito? E as iniciais dessas hipóteses, vocês estão vendo que forma uma frase que se chama modere copa. Mo de moratória, D de depósito do montante integral, re de reclamação ou recurso administrativo, co de concessão de medida liminar ou tutela de urgência em sede de
mandado de segurança ou ação judicial, e pá, de parcelamento. Então ficou moderecopa. Eu coloquei aqui as iniciais grifadas em azul para ficar fácil a gente relembrar dessas hipóteses. Então, se perguntar na prova quais são as modalidades de suspensão do crédito tributário, são essas que a gente comentou. Moderecopa, moratória, o depósito, o recurso administrativo, a concessão de medida liminar ou de tutela de urgência em sede de mandado de segurança ou ação judicial e pá de parcelamento. Essas cinco iniciais, moderecopa, são as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito. Não é que o crédito foi extinto, mas ele fica pausado no tempo para que depois ele possa ser exigido. Mas, por enquanto, o contribuinte está exercendo alguma coisa, algum direito. Está propondo uma ação judicial, uma reclamação administrativa, ou está pedindo uma tutela de urgência para que aquele tributo não precise ser pago. Então, a hipótese de suspensão será geralmente apreciado pelo juiz, onde verificará a necessidade de se suspender a exigibilidade desse tributo. Tudo bem? Essas são as hipóteses de suspensão, que, como eu falei, não se confundem com a extinção. Já a extinção do tributo, como nós já conhecemos, ela é prevista no artigo 156 do CTN. E das hipóteses que eu gostaria de destacar aqui, pessoal, são essas que eu grifei em amarelo. A primeira delas é o pagamento, é a mais fácil da gente lembrar, que é a hipótese de extinção. Paguei o valor integral do tributo, acabou, não se pode exigir mais nada com relação à sua obrigação principal. Já existe o sistema também de compensação. A compensação, ela existe, por exemplo, quando eu possuo dívida com o fisco, de fato, o tributo que devo pagar, só que o fisco também possui dívida para comigo, contribuinte. Vamos supor que eu tenho uma dívida de R$20 mil em sede de tributos ao fisco, só que o fisco me deve R$15 mil de indenização. Bom, se de um lado eu devo 20 mil e o fisco de outro deve 15 mil, o que acontece é uma compensação. Um valor abate o outro e o que sobrar, um será cobrado do outro. Ou seja, eu devo ao fisco 20 mil, o fisco me deve 15 mil. Subtraindo, sobra 5 mil. Este 5 mil é o que eu devo pagar de tributo, porque uma dívida acaba anulando a outra até o seu montante, até o seu limite. E aí esse restante será exigido de mim, contribuinte. Então, isso se chama sistema de compensação. O fisco chega e diz o seguinte: ó, Lucas, eu devo tanto a você, mas você também me deve. Então, a gente vai compensar esses valores e ver o quanto sobra. Aí, nesse valor que sobrou, você vai me pagar e vai arcar só esse valor final. Isso é o sistema de compensação. O sistema de remissão, que é o sistema de perdão, ou seja, se concede o perdão por uma infração tributária e aí a pessoa não arca mais com aquele tributo, é a remissão, geralmente ocorre com as multas, a remissão de uma multa também é possível, quando se redime pelo pagamento de uma multa, é um perdão que se concede, né? Inclusive, existe até uma palavra que a gente usa até na religião católica, que é remissão dos pecados, ou seja, o perdão, ou seja, quando você apaga aquela dívida. Então, essa é a remissão. E as outras hipóteses que eu também considero fundamentais a gente lembrar, pessoal, é a prescrição e a decadência. Essas são hipóteses de extinção, não é de suspensão. Prescrição, lembrando que ela vem depois do lançamento. Já a decadência, ela vem antes do lançamento. Cada uma delas, o prazo é de 5 anos. Então, da prática do fato gerador até o lançamento, existe um prazo decadencial de 5 anos. E do lançamento até a propositura de uma ação de execução fiscal, existe o prazo de 5 anos, que é o prazo prescricional. Então, antes do lançamento tributário, é o prazo decadencial. Depois do lançamento tributário, é o prazo prescricional. E ambos são no total de 5 anos cada prazo. Passou esse prazo, não pode o fisco mais fazer nada. E, portanto, existe a extinção do tributo e não se pode mais exigi-lo por via judicial e nem administrativa. E o inciso 8 fala da consignação em pagamento, da ação de consignação em pagamento, como a gente já estudou, que é uma das hipóteses de ação que existe no processo judicial tributário, que é justamente a ação em que eu peço que o fisco me dê a possibilidade de pagar um tributo,
já que o fisco está colocando empecilhos para eu pagar o tributo, eu vou por via judicial, proponho uma ação de consignação em pagamento para que o juiz obrigue que o fisco aceite o meu pagamento. Então, é por isso que é uma ação de consignação em pagamento. Ou quando eu não sei para quem que eu vou pagar o tributo, se é para o município A ou B, quando existe uma dubiedade, quando eu não sei para quem eu vou pagar o tributo, eu proponho na esfera judicial uma ação de consignação em pagamento para que o juiz aprecie a causa e decrete qual que é o fisco que deve cobrar de mim o tributo, nos termos do disposto do parágrafo 2º do artigo 164. E aqui também existem outras hipóteses que o artigo 156 do CTN traz, e aí o parágrafo único diz que a lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observando o disposto do artigo 144 e 149. Tudo bem? Então, lembrando mais uma vez, pessoal, que suspensão pausa o prazo, extinção acaba com aquela dívida, acaba com o prazo de uma vez por todas. Extinção é mais profundo do que suspensão. E dessas hipóteses de extinção, como eu destaquei, as que mais caem é a hipótese do pagamento, da compensação, remissão, prescrição e decadência, e a consignação em pagamento, nos termos do parágrafo 2º do artigo 164 do CTN. Tudo bem? Essas são as hipóteses em que se extingue a obrigação de pagar o tributo, a obrigação de pagar o crédito tributário. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Pessoal, era apenas isso que eu gostaria de tratar com vocês na aula de hoje. Espero que a aula de hoje tenha sido frutífera. Espero que a aula de hoje tenha ajudado vocês a entender e relembrar os conceitos que a gente já tratou em aulas anteriores. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários que eu irei respondê-los. E peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e me ajudem a fazer com que o canal cresça aqui na plataforma do YouTube para que todos tenham acesso ao material que a gente compartilha aqui. Tudo bem? E é isso, pessoal. Se vocês quiserem os slides de apresentação, como eu disse, posso compartilhar por e-mail para vocês, aí vocês me avisam, aí eu compartilho em versão PowerPoint ou PDF, como vocês preferirem. Muito bem, tirando aqui do slide de apresentação, ampliando a minha imagem. Pessoal, agradeço a todos pela atenção e se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários que eu irei respondê-los. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.